Reciclagem da visão. Estamos de volta. Você que não assistiu a programação de quinta-feira aqui no Novas, perdeu a nova dica mensal ou ficou sabendo através de outras plataformas. Foi lançada a dica do mês de fevereiro e é Um Ramo Digno da Seiva, livro e CD. Já tá na capa da editora, tá nas redes sociais, Editora Vento Sul, TV Menorá postou, pra onde dá também, né? E aqui no Novas, principalmente, onde você recebe em primeira mão. E esta semana a gente vai estar compartilhando sobre essa dica e acho que a gente vai ter um espacinho especial também, né, hoje para falar com os presbíteros sobre ela. Mas vamos dando boa noite, primeiramente aqui, né, ao Alfred Clix de Capão da Canoa. Boa noite, Alfred, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite, ministro Sérgio. Boa noite, toda a bancada. Todos os ouvintes da Rádio Menorá. Aí, boa, Alfred. Temos do outro lado o Claudemir, né? Eu procuro o nome que a gente chama de alemão, mas é Claudemir. Boa noite. Tudo certo, mano? Bem, boa noite, irmãos. Tudo certo, que Deus abençoe cada um, os irmãos que estão aí na mesa. Se eu falar o nome de todo mundo, eu me perco aí já. Mas que Deus abençoe a todos nós. Tem uma galera acompanhando aqui, tá certo? Claudemir é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E Luciano Moraes, de Cachoeira do Sul. Boa noite, Luciano. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos irmãos aí que estão participando com a gente nessa noite aí. Boa noite ao pessoal da mesa do estúdio aí, que Deus abençoe a todos. Ô, Luciano, conta pra nós aí como é que tá os preparativos aí pro evento desta semana aqui em Cachoeira do Sul. Vai vir muita gente? Bastante expectativa. O WhatsApp hoje tá quase azul, tá esquentando. O pessoal tirando dúvidas, chegando, né, se preparando, pessoas na estrada, tem irmãos que já estão perto aí, né, acredito que a partir de amanhã já começa a chegar aí os nossos irmãos, as expectativas são muito boas, né, pra gente, vamos passar uma semana junto, né, tá aumentando, até chegar a 1000 anos, né, estamos começando por uma semana. Aí, perfeito. O pessoal tá aquecendo aqui, né? Então, quarta-feira já vai ter o pessoal aí por Cachoeira, que não pegou a entrada do programa aí, né? Nessa quarta, começa então já às 14, quarta da bênção no Templo de Cachoeira, e às 19, louvor e adoração. Tudo na quarta-feira e tudo no mesmo local, Otto Mernick 344, Cachoeira do Sul. Vamos lá então, né? A gente tem essa dica mensal, né, Sérgio? Que foi? Tem bastante coisa pra falar. Foi revelada aí na quinta-feira. Tivemos culto mundial também, um assunto recente, mas quero... Você viu a enquete feita lá no Micro de Caxias, né? Quando perguntaram pro povo quem tinha lido o livro, né? Foi baixíssimo. Baixíssimo. Poucas pessoas, é verdade. Mas quero pegar aqui então com o Alfred, sobre essa dica mensal. Aí, Alfred, não sei se deu tempo aí de começar a leitura, ou tu lembra alguma coisa da vez que tu já tinha lido ou ouvido esse material? Esse material já é um material que ele tem há um tempo, né? E ele é um material que eu peguei ele, tá na minha cabeceira. Ainda não comecei a ler. Tá ali, tá do ladinho já, né? Para todo dia, quando acorda ou quando vai deitar, lembrar que ele tá ali. Eu terminei a dica passada, né? Mas eu quero pegar ele agora e quero deixar ele operar na minha vida, que é necessário. Amém? É bom ler pela manhã, porque se ler à noite não dorme. Pior. Quero chamar o Claudemir aí. Como é que tá esse material aí, Claudemir? Deu pra começar aí? Irmão, a Vitória já me chamou aqui, eu acho que tá travando um pouco minha internet, mas vamos tentar aí. Beleza. Esse livro, esse material, ainda não comecei a leitura, mas essa semana aí, sem falta, eu preciso começar, né? Assim como todos, eu acho que, até mesmo quem já leu, né? Acho que essa dica mensal aí, ela vem não só para quem não leu, para quem chegou agora, mas é para todo mundo, né? Para uma correção mútua, né? Ok, o pessoal tá começando a dica, como a gente falou, que foi na quinta-feira, né? Tá aquecendo. Lembrando, tem livro e CD aí, quem tiver os compartilhares, já começou a leitura, já começou o CD, vai deixando nos comentários aí pra ajudar, né? Dando um norte aí no compartilhar. Essa quarta-feira a gente não vai ter o compartilhar da dica, porque vai ser os especiais aí, né? Que a gente vai ter nestes eventos dos 7 Momentos de Glória. Mas a gente aguarda os teus compartilhares. Luciano, tem algo pra trazer pra nós?
É interessante hoje essa dica. Eu estou aqui aberto já na minha barra aqui fazendo uma propaganda aí já para assinatura da TV Menorá, né? Para quem não tem aí, né? Uhum. Fica muito fácil, né? Hoje está tudo muito fácil. Você faz a assinatura ali, né? Com aquela pequena taxa mensal e você tem praticamente acesso a toda a dica ali, né? Então, quando sai a dica ali, eu já faço a minha busca na lupa ali, já boto no atalho e aí todo dia aqui a gente já vai baixando um áudio. Eu gosto muito de áudio, né? Não tenho muita dificuldade para ler hoje, graças a Deus, mas o áudio me apetece bastante, né? De estar dentro de casa, de estar escutando, de estar ouvindo, né? É muito interessante, a gente tem que prestar atenção naquilo que o Espírito traz, né? Porque nada é por acaso, não é uma coisa assim, eu vou puxar esse livro aqui, eu vou jogar para o povo ler aí, porque está na editora. Começamos o janeiro com consagração, né? Muito importante, né? Que será muito necessário para esse ano, né? Mas a consagração não é se encerrar, não é só jejuar, não é só ler, né? Aí agora entrou essa dica aí, que essa dica é campo prático. Não tem como tu ficar literal nisso aí, né? Esse é um livro que é ou não é, né? Tu pode ficar lendo ali, que nem o irmão compartilhou. Se ler de noite aí, vai dar insônia, porque vai pegar a igreja inteira. Vai pegar todo mundo, né? Não escapa ninguém, né? O cara que dizer que escapou dali já morreu, foi pro céu. Não tem nenhum que sobra aí, né? É uma peneira que pega a igreja em todas as camadas, né? Pega aquele novinho que está chegando, vai começar a enxergar tudo aquilo que Deus precisa ministrar no coração dele, que as pessoas se encantam, né? E vai pegar até aquele que cruzou de 20, 30 anos aqui, que ainda não tomou providência nessas áreas da vida dele aí, né? Então, saímos do campo escritural em janeiro e agora vamos ver o que vai dar em fevereiro, né? Uhum. Sabe que o Patrick aqui tá participando conosco, né? Ele colocou que em Bé eles regam a dica mensal, né, de uma forma quinzenal na igreja. E ele tá querendo saber aí como é que os irmãos fazem, né? O regar da dica mensal. Como é que vocês fazem aí, Alfred, para que os irmãos possam compartilhar desta dica aí que é liberada pelo Ministério da Palavra? Toda vez que é liberado uma dica mensal, a gente costuma apresentar no grupo familiar e sempre convidar os irmãos, incentivar eles a regarem, além das mensagens, aquilo que tem recebido da dica, né? Uhum. E isso dá um crescimento, isso faz com que as pessoas queiram se voltar para aquela leitura, né? E eu fiquei feliz agora ouvindo o Luciano falar aí que tem na TV Menorá, tem por áudio também, já me animei mais, já vamos dar início aí, então, nesse ramo digno, né? Porque sem submissão não tem como, né, irmãos? A gente sabe bem isso, né? Uhum. É verdade, a gente tem vários comentários aqui do pessoal dando boa noite, participando de outras cidades, e agora o Claudemir já conseguiu conectar e arrumar aqui. Queria passar para ti, a gente estava falando sobre como passar a dica mensal para o rebanho. Como é que é feito aí em São Miguel do Oeste? Me ouvindo? Uhum. Deus abençoe essa conexão aí, que não caia mais. Amém. Arrependido. Amém. Sobre a dica mensal, acredito que é um dever de todos nós, né? Não apenas da liderança, mas de todos nós levar adiante, né? O irmão compartilhou sobre o grupo familiar. Acredito que é algo que deve ser feito, que devemos continuar fazendo. Realmente, não apenas no grupo familiar, mas no domingo, nós sempre levar o livro junto e compartilhar sobre alguma frase, alguma palavra que te chamou a atenção, que te marcou, que através daquele teu testemunho, daquele teu compartilhar, a pessoa muitas vezes se interessa por aquele livro, né? Não é apenas, esse daqui é o livro, tal, vocês têm que ler porque é dica. Mas é a tua experiência com aquilo lá que motiva alguém a estar olhando aquilo lá. Assim como as experiências nossas com Cristo, por exemplo, né? Muitas pessoas nem sabem o que é Cristo, mas através da nossa mudança, das nossas atitudes, que elas se interessam em conhecer, né? É verdade. Uhum. Ok, como é que tá a movimentação aí? O pessoal tá assistindo, estão comentando. A gente tá quase chegando aí no horário dos comerciais. O pessoal tá vindo devagarinho, que a gente tem quase 100 pessoas ligadinhas aqui no YouTube deixando seu boa noite. Então, quem tá acompanhando a dica, já recém chegou a dica, né? Mas quem já tá acompanhando, quem já leu alguns capítulos, comenta aqui conosco.
Então, será que nesse meio tempo a gente podia perguntar para o ministro o que o Senhor quer trazer com essa dica agora para a igreja? Brevemente, qual é o objetivo do Senhor com a gente? A questão da submissão e da identificação da autoridade direta e representativa de Deus. Porque isso é um tema misterioso para a igreja, nós não tocamos ainda a prática dessa instrução. E eu creio que eu sempre gosto de citar aquele exemplo, né? Porque nós estamos doentes nesta área aqui na igreja e a identificação da doença, né? Do problema que a gente tem faz parte da cura. Todos os que vão no médico, que estão sentindo anomalias físicas, dores, sei lá, algum distúrbio, o médico não sai dando remédio assim para curar isso, curar aquilo. Ele primeiro vai fazer um exame, uma bateria de exames para identificar onde é que está a enfermidade. Então, para depois dar a medicação correta para tratar a enfermidade. O corpo de Cristo na igreja é a mesma coisa. Uma das coisas assim, mais urgentes que nós temos que corrigir é a falsa doutrina no que tange a submissão. Estamos assim totalmente iludidos, achando que temos submissão e já compreendemos e dominamos o tema, mas não fomos iluminados ainda a respeito disso. Então esse livro deve contribuir de forma decisiva assim, para a gente identificar o porquê estamos aquém dessa vontade divina que é tão importante para manifestar a vida prática do corpo de Cristo. Boa. Temos um comentário aqui da Patrícia Michaelsen, a TV Menorá, né? Onde está o CDzinho Um Ramo Digno da Seiva. Ela colocou um material imprescindível para nos posicionarmos onde Deus quer. Deus quer obediência. Ele não olha o tamanho do nosso trabalho ou da nossa dedicação. Ele quer ver a nossa obediência, de fazer exatamente como Ele pediu. A autoridade e submissão não vai mudar e nós é que precisamos renovar a mente, aceitar, decidir e se entregar para viver a benção. Comentário aí do material Um Ramo Digno da Seiva, do Alfred, um pouco do culto mundial. Alfred. Luiz, ontem algo que me chamou muita atenção foi justamente essa palavra de Atos 2:42, que a gente conhece há algum tempo, já está bem acostumada a ouvir, a falar dela, né? E algo que me chamou muita atenção foi a questão da unidade no espírito e a unidade na fé, né? Então, a unidade do espírito, ela precisa se expandir para a nossa alma. A gente precisa ter uma verdadeira comunhão, que hoje nós não temos, né? Então, a gente viu ali que a unidade na fé, o mesmo pensar, o mesmo falar, né? O se aprofundar na palavra, o gastar tempo, né? Aquilo que lá no início desse ministério nós aprendemos e fazíamos com tanto zelo, né? Hoje parece que tudo isso se perdeu, tudo esfriou e nós precisamos voltar a essas práticas, né? Isso me chamou muita atenção. Inclusive, essa palavra foi uma palavra compartilhada hoje de manhã no programa de rádio, sobre a questão dos grupos familiares, né? A igreja na casa. Nós termos uma unidade e entender que daqui a pouquinho nós vamos estar todos juntos. Então é melhor nós sofrer agora e deixar Deus fazer a obra do que passar uma eternidade fora da bênção de Deus, né? Pois é. Que eu não desejo para ninguém. Aí, Claudemir, entra no assunto aí. Deixa eu dar uma trancada, deixa eu vou puxando o Luciano enquanto... vamos ver. Aí, voltou. Vai lá, alemão. Tá bem difícil a questão da internet, igual eu estava compartilhando com os irmãos. Na cidade tá bem difícil. Mas voltando ao assunto, Atos 2:42, igual o irmão Nicolas compartilhou aí, é uma palavra muito conhecida, né? Mas eu coloco mais uma palavrinha aí, que é uma palavra que nós temos pouca realidade dela, né? Porque
a letra nós conhecemos muito, mas quando ela não se torna prática, ela não tem realidade, né? Por exemplo, ali são quatro abordagens ali, né? Ali diz, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 fundamentos que Deus deixou para nós ali, né? Nós podemos analisar quais dos 4 nós estamos realmente praticando. Teve uma palavra que o irmão Sérgio compartilhou lá durante o culto mundial, compartilhar dele ali, foi que nós temos que pensar no quanto de conhecimento nós temos, no quanto nós já nos alimentamos da palavra, no quanto Deus confiou em nós, questão dos nossos talentos, dos nossos dons, e o quanto nós estamos frutificando através disso, né? Então, o fruto é a comunhão, né? Até hoje nós compartilhamos aqui no grupo familiar, que aconteceu aqui em casa antes, a comunhão do pão ali que diz, na comunhão, no partir do pão, perdão. O partir do pão é nós levar a palavra adiante, né? Assim como Jesus, onde ele estava, ele sempre partia o pão. Em algumas parábolas ali, diz que ele partia o pão físico, né? Mas se nós analisar em todas as outras onde ele estava, ele partia o espiritual. É esse pão que, nessa palavra, pelo menos é o meu entendimento, que significa que onde quer que estejamos, nós devemos partilhar esse pão, esse conhecimento. Só que tem um detalhe, inclusive o irmão até compartilhou isso no culto mundial, é que nós não devemos usar esse conhecimento, né, a perseverar na doutrina para querer dar um carteiraço bíblico, né, querer ser mais que o outro, né. Nós temos que usar disso justamente para reconhecer nossa posição de servo, de humilde, e edificar outra pessoa. Constranger, nós sempre queremos falar algo para constranger, algo humano, algo carnal, mas nós não conseguimos constranger ninguém, só o Espírito consegue um verdadeiro constrangimento. Então, nós temos que apenas tentar edificar as outras pessoas, levar a verdade, não o que nós achamos que é melhor, apenas a verdade, apenas a palavra. Foi trazida uma palavra também de Romanos 12, né? Foi mencionado ali, Romanos 12, 2, que é pra gente não se conformar com este século, mas também quer dizer com o nosso próprio pecado, né? Não se conformar a isso que é o cristianismo hoje, com os exemplos que a gente tem, às vezes pelo nosso comportamento que ainda falta, não temos uma prática da verdade. E como que a gente faz para batalhar pela fé, Alfred? Para conseguir manter essa batalha da pureza no nosso viver, não somente na teoria. Acredito que, pegando a dica anterior, a consagração, tudo começa numa decisão, né? Eu lembro que quando eu cheguei na vida da igreja, com problema de vício, uma das primeiras coisas que eu fiz foi decidir a me entregar para Jesus. Então, ali começou todo um processar. E ali eu tive que ter uma coisa chamada abrir uma guerra contra a minha carne mesmo, contra a minha vontade, o meu desejo. Porque a minha carne pedia aquelas porcarias, mas o Espírito estava ali para me dar vitória. E muito jejum, muita oração, muito clamor, até que um dia o Senhor trouxe a libertação. E eu vejo que para nós ter essa unidade na fé, aí só nós esmurrando a carne, como Paulo disse, né? Nós temos que guerrear contra a nossa vontade, contra a minha vontade, né? E é uma coisa assim que não pode ser com carinho, né? Com falar suave, mas tem que tomar posição mesmo. Porque Deus está pronto para agir. Mas se eu não tomar minha decisão e não fizer a minha parte, eu sempre digo, 50% Deus faz, 50% é o teu livre-arbítrio. Eu sempre questionei muito Deus, né? Por que tu deixou esse livre-arbítrio? Mas é assim, Deus não invade. Ele te coloca uma verdade e você tem que tomar posição e deixar ele agir. Verdade, já fica junto o testemunho aí, né, do Alfred, né? Funciona dessa forma, a gente precisa colaborar. Diga, Ana. A gente recebeu alguns comentários aqui de regares aqui no YouTube. E a Gabriela Zarias comentou, foi falado no culto mundial sobre olharmos nossas mãos. Precisamos analisar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Serviu muito para mim. Deus merece o melhor em tudo. No trabalho, na igreja e na família. José Leite também comentou, muitas vezes gastamos nosso tempo com coisas que não edificam.
Pois é, e nessa passagem, né, o perseverar na doutrina, isso não é perseverar às vezes, né? Uma semaninha, depois falha outro mês, ou só no domingo dá aquela perseverada, não é isso, é sempre, né, Luciano? Amém, é verdade. Estava ouvindo os irmãos aqui, né, e esse versículo 43 ali diz que na alma, em cada alma havia temor, né? Na vida dessas pessoas, né? E em seguida a gente vê ali que esses homens, eles eram... Tá muito distante, né, de nós, da nossa civilização de hoje, né? A nível de cultura, enfim. Mas o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, Jesus soprou sobre eles. Eles creram, eles foram orar, eles foram se consagrar, passaram pelo janeiro, entraram no fevereiro. E quando ele saiu pelas ruas da cidade, né, a gente pode imaginar o impacto que eles faziam na comunidade, né, no social, né? E hoje a igreja, assim, né, existem ambientes, né, nós selecionamos ambientes para estar consagrados e para estar no Espírito, que é a igreja, as reuniões da igreja, que nem agora, nós vamos ter um momento aqui onde nós vamos ficar com uma grande concentração de irmãos, né, uma semana inteira, onde nós vamos nos encontrar por algumas horas. E ali, aquele momento, ele fica todo espiritual, porque tu canta, tu ora, tu ministra, tu participa, né? Mas nós vamos ter momentos que não são na igreja, que é no restaurante, que é no dog da praça, que é na conversa com os irmãos, e ali, às vezes, dá uma sensação que nós nos esquecemos que nós somos cristãos. E a gente volta... E aquilo parece um instinto de um animal que tem ferrão, assim, né? Que ele age por instinto, é que nem o escorpião, né? Ele ataca assim, toca veneno para tudo quanto é lado e depois diz, bah, aí depois vai para outra reunião, bah, tem que confessar, pedir perdão, se arrepende, se ajoelha, chora bastante. Aí levanta, sai da reunião, aí sai com aquele aguilhão de novo, mete-lhe ferro em todo mundo e faz fofoca. E olha lá, aquele lá estava na carne, não, mas aquele estava no espírito, né? O cara tocou lá e estava desafinado, lá errou a nota, aí ri, puxicha. É o que se vê na igreja, né? Não é assim para entristecer os irmãos, é o que se vê, né? As pessoas assim perderam o temor. Não sei se foi tecnologia, o que foi, ou se foi um alto nível de conhecimento, que a gente está tratando umas coisas que são muito caras. Dá para ver que esse povo aqui, tudo que eles ouviam de Pedro, de Estevão, dos apóstolos, eles davam muito valor. Não tinha Pedro, não tinha Estevão, não tinha Sérgio, não tinha apóstolo. Era Jesus, né? E eles tinham temor, um respeito por Jesus, a ponto que os sinais apareciam, né? Nós não ouvimos, poxa, estive no dog ontem ali, comi um X ali na praça, o cara tava com uma dor na cervical, já chamei ele pro meio, orei, o cara tá curado, aí vai dar um testemunho. A gente nunca viu isso em Cachoeira. Não. Uma manifestação fora, né? Não que eu tô criando uma regra para os irmãos, que aí agora os irmãos vão sair fazendo coisa pelas próprias mãos aí, sim, né? Vão querer trazer povo, ó, eu fiz, não é isso, né? Eu tô só compartilhando. Amém. Porque isso era uma coisa que era... Imagina só, um evento desse era para ser um impacto na cidade. Era para gerar, assim, ó, algo que ficasse os comentários. E tem, vou dizer para os irmãos, já chegou nos meus ouvidos, graças a Deus, que já chegou nos meus ouvidos, né, em locais, às vezes, que os irmãos vêm, se hospedam, e eu já ouvi aqui, há um ano atrás, aqui, ele disse assim, que povo alegre, que povo, eles evangelizam, eles distribuem cartão. Me deu um alívio, né? Porque quando a pessoa começa a falar dos irmãos da igreja, assim, quando estão se hospedando nos hotéis, nas pousadas, assim, né? É assustador, mas era para ser um impacto municipal. Dizer, poxa, o que está acontecendo aí, né? De vez em quando se reúne nos carnaval aí, de tempo em tempo aí, porque onde esse povo passa, era para nós ser como esse povo aqui, né? Aí a gente tem que refletir, o que está acontecendo? A gente está espiritual dentro da Otto Mernick 344. Sai dali, né? Então a gente tem que cuidar com as jantas, com os lugares. É um momento, né? Eu vou falar um pouco do passado, aí para os irmãos ficam falando do passado, parece que era tudo espiritual. Não era que era espiritual. Eu acho que nós sabia menos, nós tinha mais temor. Essa é a verdade. Havia mais temor.
Como dizia Paulo, né? Miserável homem que eu sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Eu me lembro de reuniões do passado aí. Eu me lembro de reuniões do passado aí, informais, onde tinha comida, onde tinha bebida na casa dos irmãos, que havia reuniões que os irmãos se reuniam para orar e a comida ficava para depois. E ali tinha oração, tinha profecia, tinha louvor, tinha imposição de mãos. E no final saía um coquetelzinho lá. Isso hoje não... Hoje a janta tomou conta, né? O pessoal hoje já não consegue nem orar direito. Já tá pensando na janta, até nos encontros, né? Nervoso. Uma dificuldade que eu vejo que o pessoal passa às vezes, né? Em vez de estar no encontro ali, com o pensamento de servir a Deus ali, né? Ser usado como membro do corpo para beneficiar os outros, a gente acaba ficando concentrado, né? No que vai ocorrer depois, o que vai ser amanhã, e não desfruta, né? Daquele momento verdadeiramente. Tem um comentário do Patrick no YouTube. Uma coisa que vejo em mim é que em muitos momentos nós não estamos comendo da mesa adequadamente e hoje tem materiais que ainda não acessamos. Isto gerou uma deficiência no regar nos grupos familiares, eu acho que ele está se referindo, né? Aham. Pois é, então. Também. É isso aí, a gente tá... Pegamos uma linha aqui, né? Compartilharam, eu vi que o Alfred tinha começado antes, eu sei que o Alfred é das antigas também, né, Alfred? É. Bem da antiga. Tem um comentário aqui da Jéssica no YouTube falando assim: verdade, havia mais temor no Senhor e amor ao próximo. Temos que ser a mesma pessoa dentro e fora da igreja física. E os irmãos aqui de Cachoeira, né? O irmão Sérgio e o Luciano, o que vocês sentem assim que falta das pessoas que vão vir? Com o que elas devem vir, então? Preparadas para quê? O que elas devem fazer para auxiliar tanto na cidade quanto no momento do encontro mesmo? Olha, a nossa expectativa sempre é a comunhão dos santos, que a gente precisa, assim, de que as pessoas tragam uma oferta espiritual, de experiência, de testemunho, para que todos sejam edificados. E não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja proveitosa para edificação, né? Esse é um recado, assim, que eu sempre deixo nesses momentos em que vamos reunir com muitas pessoas. Luciano? Existe uma expectativa, às vezes, né, nos corações, né? Claro que é um momento de alegria. Eu me alegro muito, né? A gente vai rever muitos irmãos. Esse momento de comunhão é muito bom, porque isso nos fortalece ali, né? Pela rádio, pelos contatos pessoais que nós vamos ter, né? É bem interessante, mas como o irmão falou, né? Nós temos que cuidar o que nós vamos fazer, né? Para que isso vá melhorando, vá graduando. Um exemplo, às vezes tu compartilha, né, com irmãos e tal, eu tenho que rever meu coração. Às vezes tem irmãos que eles não estão se dando. Eles tiveram algum atrito no passado, na missão, no presbitério, ficou lá uma farpa. Eles se estranharam lá, né? Aí nós ouvimos numa das mensagens aí que são capazes de se pegar, né? Em nome de Jesus que não aconteça. É um momento, se Deus está nos reunindo, é momento da gente poder acertar. Aproveitar ali no calor da reunião, e o mais quebrado procura lá o ofensor ou ofendido, enfim, limpa o coração. É um momento porque às vezes a gente chega numa reunião e diz, mas quarta-feira de noite não fluiu o louvor e adoração, mas não fluiu para ti às vezes, não fluiu porque tu tá com problema. Né? Tu trouxe a amargura e levou a amargura embora, né? Entrou com o saco de lixo, foi embora com o saco de lixo. Como é que nós vamos sentir o Senhor? Se eu não tenho uma consagração, uma preparação em casa, uma limpeza de coração, se eu tô com um problema, eu tô com um atrito aqui com o irmão Alfred, alguma coisa do passado, nós vamos para uma reunião junto, vamos sentir Deus, sentir nada. Aquilo vai respingar, como já houve em reuniões onde o Espírito Santo se derramou muito, muito. Aí tu vê que teve pessoas que foram extremamente tocadas por Deus, e outros, parece que eles não estavam ali. Sensação que eles estavam em outro país, assim, que eles não perceberam nada daquilo que aconteceu. E o que é isso? Às vezes a pessoa vem de longe com uma expectativa de que Deus vai fazer uma cirurgia sem ela fazer nada. Mas, na verdade, Deus está trazendo ela ali para o meio, porque o Senhor diz, eu quero te mostrar, porque tu não gosta do A, tu não gosta do B, tu atrito com o C, tu fez concertos superficiais, e hoje eu estou te trazendo aqui, 2024, fevereiro,
não sabemos se o ano que vem vamos conseguir nos reunir de novo, né? Parece repetitiva essa frase, mas é uma verdade, né? Então, às vezes é um momento que Deus nos reúne para a gente não levar isso embora. Eu não estou muito afim de fazer, não senti que é o momento. Que não sentiu que é o momento, irmão. É o momento e agora. É o momento e agora da gente ajustar essas coisas. Daqui a pouco é a última oportunidade que nós todos vamos ter de corrigir algumas coisas com irmãos aí, né? Amém. Boa. Pois é, né? O Espírito nos usa às vezes quando a gente está desprevenido. Eu lembro de um presbitério aí que teve um dos últimos, né? Que todos aí que estavam lá tiveram uma experiência, né? Inclusive chegou vários compartilhares aqui no Novas de vários irmãos sendo tomados, né? Pelo Espírito ali, uma demonstração ali, creio que o Senhor trouxe da igreja gloriosa, né? Onde simplesmente as coisas foram fluindo ali sem regras, né? Onde a gente chega de um jeito formalizado ali, acha que vai ser assim, assim, assado. E Deus foi lá, tomou os irmãos e surpreendeu a todos. Então a gente tem que vir, né? Leve pro Espírito para estes momentos. E como todos os irmãos falaram um pouquinho aqui, né? Focado no que o Senhor quer, né? Não pensando em nós, pensando em receber, pensando nas nossas coisas, né? O nosso ego. Deixar de lado isso. Amigos, a gente está chegando no finalzinho aqui, quase 22h52. Vou pegando compartilhar aí de cada um final pra gente ir encerrando. Indo pras conclusões. Já agradeço aqui ao Claudemir, que participou com a gente de São Miguel do Oeste. Valeu, Claudemir. Tá no mudo, acho o microfone. Perdão. O microfone externo é mania de desligar. Enfim, que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Nos vemos agora sexta-feira. Se Deus permitir, nós vamos chegar aí. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Obrigada. E cada um... Pode falar, irmão. Pode falar. E que cada um de nós vá com o coração limpo, vai passando a escovinha aí, vai passando um sabão, tenta dar uma limpada para chegar lá e absorver algo, igual o irmão falou, né? Não adianta ir com o coração tudo sujo, na amargura, na rejeição, no perdão retido, que aí nada flui mesmo, meu irmão. Não adianta ir lá, ficar no celular, igual o irmão Sérgio falou agora no culto mundial. Não adianta tu tá lá sentado, não levou a Bíblia, só levou o celular, vai sentar na frente, sentou na frente e tá só cuidando de quem passa e olhando no celular ali. Aí não vai receber mesmo, meu irmão. Que nós venhamos a estar com o coração limpo e que venhamos a ir para prestar atenção e para nos doar. Não apenas para receber, né? Amém? Obrigada. Aí, valeu, Claudemir. Alfred. Eu acho que nós temos que voltar à dependência do Pai, à dependência de Cristo, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Os que são limpos de mão e puros de coração. Então que o Senhor já vá nos moldando para essa realidade, né? E que a gente venha ter uma atitude de realmente querer essa mudança, né? Porque hoje eu vejo que muitas vezes o agir, ele ministra mais do que o falar, né? Aí, muito obrigado, Alfred. Vou pegar com o Luciano também as considerações. Agradeço aí o convite e a participação aí. Estamos aí aguardando os irmãos já desde quarta-feira de manhã, Café com Cristo, né? Vai aumentando, né? Vai do café até segunda-feira, uma programação intensa em que todos sejam bem-vindos, que Deus guarde a vida de todos os irmãos aí.